Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que Lázaro tivesse falado do sono. Então Jesus lhe respondeu claramente, Lázaro morreu. Então, pelo fato do Senhor Jesus comparar a morte a um sono, nós cremos que essa morte aqui não se refere só à morte do corpo. Por quê? Porque em Ezequiel 18, verso 20, é dito o seguinte, a alma que pecar, essa morrerá. É claro que eu reconheço que a palavra alma na Bíblia, nefesh no hebraico, ou nechamar, tem muitas traduções. Mas o sentido primário dela é o de Gênesis 2,7. Diz assim, Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser uma alma vivente. Ou seja, a Bíblia diz que o homem é uma alma e não uma alma. Então nós não cremos no conceito platônico de divisão da Bíblia, né, que haja na Bíblia uma divisão entre mente, espiritualidade e corpo. Né? Então nós cremos que a morte é um sono, assim como Jeremias 51, 57 fala que a morte é um sono, Daniel 12, verso 2 compara a morte a um sono, Paulo faz a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 4, 13, não é? E Jesus em João 11, 11 a 14. E Apocalipse 14, 13, para fechar, né, minha participação, mas deixar o pastor falar também, né? Apocalipse 14, 13 menciona que além da morte ser um sono, é um repouso. Então a pessoa está repousando. Então nós cremos que a pessoa está dormindo, sem sentir nada, é um sono sem sonhos, até a volta do Senhor Jesus, quando haverá a ressurreição. Professor, o senhor está vendo aí o comentário do nosso querido irmão aqui, o Leandro. O que o senhor, em cima disso, o senhor entende o quê? Bom, o senhor entende como sono também? Muito bem. Eu quero começar dizendo o seguinte, isso é aquilo que na teologia sistemática clássica é chamado de estado intermediário. Ou seja, o intervalo entre a morte da pessoa, do indivíduo, e a segunda vinda de Jesus, que por enquanto ainda não aconteceu. E conforme foi apresentado na matéria, é a pergunta que mais cedo ou mais tarde todo mundo faz. O que acontece depois que a pessoa morre, para onde vai? Crentes e não crentes perguntam isso. Quem conhece a Bíblia, quem não conhece, todo mundo tem essa curiosidade, coisa mais natural do mundo. É um assunto que a gente, em geral, não gosta de falar, o assunto não é tão agradável assim, mas nós não podemos fingir que não existe. Insensatez não tocarmos no assunto, não falarmos no assunto, por mais desagradável que seja, temos que falar. Então, a compreensão majoritária do cristianismo, a compreensão majoritária é que nesse estado intermediário, conforme me permita repetir, entre a morte e a segunda vinda de Jesus, acontece que as pessoas estão... É difícil falar, porque a Bíblia fala pouco a respeito. Sem dúvida. Mas a posição majoritária é que as pessoas estão numa situação de consciência. Eu gostaria de citar aqui a frase de um teólogo holandês já falecido, Gerrit Berkouwer. O Berkouwer disse que o que a Bíblia fala a respeito é como um sussurro. Ele usa essa palavra sussurro, quer dizer, não fala, não é um grito, é um sussurro, você escuta baixinho. Né? E o Berkouwer tinha razão quando ele falou isso. A Bíblia fala muito pouco a respeito, muito pouco. Do pouco que a Bíblia fala, a gente pode tirar algumas conclusões. E, com todo respeito, vão ser diferentes do Leandro que falou a mesma ali. Mas não estamos aqui para brigar. Sem dúvida, não estamos aqui para brigar, de modo algum. Estamos aqui para discutir, para trocar ideias e tal, mas não vamos brigar aqui não. Claro que não. Mas as nossas posições são diferentes. A Bíblia usa, de fato, o verbo dormir, claro. Mas a gente entende que é uma linguagem metafórica e é um eufemismo. O eufemismo é aquela figura de linguagem que a gente quer diminuir a força de uma situação, então a gente usa uma outra expressão para se referir. Por exemplo, é muito comum isso, todo mundo aqui já viu, quem está em casa já viu, já percebeu, existe uma pessoa, uma senhora acima do peso, aí as pessoas não vão dizer, uma senhora gorda, vão dizer, aquela senhora é forte. Ou então, é uma expressão que existe até um racismo camuflado, tem um negro, eles não vão se referir como negro, vão falar aquele rapaz moreno, não é moreno, é negro mesmo. O que é isso? É o eufemismo. A Bíblia usa o verbo dormir para se referir à morte. Eu entendo particularmente,
me permita repetir, a posição majoritária no cristianismo é essa, que o verbo dormir é um eufemismo, porque há passagens que expressam claramente uma perspectiva de consciência após a morte. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Estar com Cristo... Filipenses 1:23. 1:23, exatíssimo. Estar com Cristo como um sono sem sonhos, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O mesmo Paulo, quando escreve aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 5, ele fala... 8, exato, ele fala habitar com o Senhor após a morte. A gente encontra também João de Pátilos, quando ele, no Apocalipse, ele vê as almas dos que foram decapitados por causa da palavra. Interessante que eles reclamam. Até quando o Senhor não fará justiça? Em outras palavras, nós morremos por causa do testemunho de cristãos. Tem aqueles outros na terra que vão passar a mesma coisa e o Senhor não faz nada. Até quando? Faz lembrar a linguagem dos Salmos de Lamento do Antigo Testamento, que é uma linguagem muito ousada, que normalmente nós nunca usamos nas nossas orações. Em cultos, então, na nossa liturgia, que a gente não usa mesmo, nem hipótese alguma. Mas João vê almas que dialogam e ousadamente perguntam, até quando, Senhor? Até quando? Quer dizer, isso só seria possível no estado de consciência. A matéria apresenta o rico e Lázaro, em que há conversa, há diálogo. A gente tem que lembrar... Desculpa se eu estiver extrapolando o prazo, me corta aqui a palavra. Não, por favor. Me toma a palavra aqui. Até o meu querido querendo entrar e cortar. Certo, eu vou fazer umas observações, mas eu quero deixar o professor concluir o raciocínio. É importante que os nossos telespectadores saibam que o programa é isso aí. Eles vão dar as suas opiniões e você, na sua casa, vai discernir dentro daquilo que você julgar na Bíblia ser correto, né? Então, deixa eu tentar ser mais telegráfico. Até em cima do que o senhor está falando, desculpa que está ali cortando, Vai, eu ia falar da parada do rico do Lázaro, me chama a atenção o fato do rico conversar com Abraão, bater papo com Abraão, né? Se dorme, por que então Abraão também... Será que Abraão teve prioridade por ser o pai da fé? E o Lázaro, qual era a posição dele? Que ele chega, ou melhor, é o Lázaro, porque o rico vê o Lázaro, pede para que ele venha, né? Isso. E molhe ele. Como é que ele viu o Lázaro? Eu não me basei nem pelo Lázaro, me basei pelo próprio Abraão. Será que Deus daria prioridade? Não poderia, ele não faz acepção de pessoas. Não sei se o senhor está entendendo o que eu estou dizendo. Acho que sim, mas respeitosamente, eu acho que essa nem é a questão principal. Vamos lembrar o seguinte, a gente tem que lembrar, quando Jesus fala, Lucas é o único evangelho que traz o relato aí do rico e Lázaro, não é exatamente, entenda bem o que eu vou falar aqui, eu tenho que ser muito cuidadoso com as palavras para eu não ser mal interpretado agora. Não é exatamente uma questão doutrinária, porque a questão ali é social. Jesus, no contexto, Jesus condena a atitude não solidária de pessoas que tinham como razão da vida a acumulação de riquezas. Aí Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer também que é óbvio que Jesus ensina sim. Não faria sentido nenhum se ele não ensinasse a respeito do futuro, né, e das questões da vida após a morte. E foi citado aí a palavrinha Sheol, na matéria que foi apresentada no início. O pastor e psicólogo, né, que foi entrevistado aí, ele citou a palavrinha hebraica Sheol, que é traduzida por diferentes maneiras nas versões da Bíblia em português. Mundo dos mortos, ou além. Algumas vezes ela significa apenas sepultura. Algumas vezes, diga-se de passagem, Sheol não significa inferno, como castigo dos ímpios. Sheol, no Antigo Testamento, é o lugar, a habitação dos mortos, onde os mortos estão. Muito bem. Isaías capítulo 14 tem uma passagem interessantíssima, curiosíssima, que narra a chegada do rei da Babilônia no Sheol. E quando ele chega, aqueles que estavam lá antes, que tinham chegado primeiro do que ele, tem um alvoroço muito grande, e aí eles dizem, mas você não era, vou usar aqui um negócio bem popular, fazer uma paráfrase do texto aqui, bem popular, você não era aquele tal que acontecia lá na terra, você não era o poderoso na terra, que mandava prender e mandava soltar, você não era aquele que estava por cima da carne seca na terra, você mandava matar todo mundo, agora você está aqui igual a gente.
Aqui, ó, o seu fim, qual que foi? Você está aqui igual de nós agora. Onde é que está o seu poder? Quer dizer, se não tiver consciência, isso não seria possível de modo algum. Então, a chegada do rei da Babilônia no Sheol, eu acho uma passagem extremamente curiosa, né? Interessantíssima. Cadê o seu poder? Não tem mais. Você está morto igual a gente agora. É o que os outros falam para ele, né? E aí, Leandro? Você falou Eu tenho umas observações, pastor, sobre o que Fique à o vontade. pastor Carlos fez. Sim, Primeiro, nós não cremos no estado intermediário, né, entre a ressurreição, porque nós cremos que a ressurreição